Quem gosta dessa música aí que estava tocando? O Ministério de Louvor, eu ouvi esses dias eles ensaiando. Mas tá chegando, né? A gente cantar essa música ao vivo, ela tem tudo a ver com esse novo tempo, né? Algo novo vindo, ela é linda. Uma música de celebração. Nesse momento eu queria te convidar agora para você, assentado mesmo, fechar os seus olhos aí, curva a sua cabeça, para nós iniciarmos esse momento de palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar sobre os nossos corações nessa noite. E eu gosto sempre de orar para que a nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil para a semente da palavra de Deus. Então, feche os seus olhos aí. Pai, Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania, porque reconhecemos o Teu poder. Reconhecemos que Tu és grande, reconhecemos que Tu és maravilhoso, e nós, Pai, nessa hora, Pai, queremos estar sujeitos à Tua vontade, sujeitos à Tua ação. Pai, nós queremos estar atentos à semente da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra seja uma semente lançada sobre os nossos corações, e que cada coração aqui nessa noite seja uma terra boa, seja uma terra fértil, para receber a Tua palavra, e que essa palavra traga vida, que essa palavra traga transformação, que essa palavra traga restauração. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus não seja a minha palavra, não seja a minha boca falando, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando sobre as nossas vidas nessa noite, e só quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Josué 6, a partir do versículo 1. O texto é um pouco longo, mas eu queria que você prestasse atenção junto comigo. Vai dizer assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando a trombeta. A arca do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor dar uma volta só em torno da cidade. Depois o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente e a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias, repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes.
Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Eu quero pular para o versículo 20. Diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Você pode dizer glória a Deus? Eu queria ler essa história para que você entendesse um pouquinho comigo aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Hoje eu quero falar sobre estratégias sobrenaturais para você conquistar. Estratégias, mas não são estratégias humanas, não são estratégias de guerra que o homem traz, não. Eu quero falar sobre algumas estratégias desse texto, estratégias sobrenaturais que vão fazer eu e você conquistarmos. Quem aqui quer conquistar algo? Tem certeza? Quem aqui quer conquistar, dá um glória a Deus. Aí você já acordou mais. Quando a gente pensa em conquista, conquista exige o quê, gente? Esforço. Então, para nós conquistarmos, nós vamos precisar nos esforçar. Vai precisar ter o quê? Uma dedicação pessoal para aquilo acontecer. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver isso acontecer. Você já parou para pensar? Às vezes, quando a gente lê o texto, às vezes a gente não entende muito bem a dimensão. Eu já preguei sobre, até no início do ano, quando a gente falou sobre aquela palavra que dizia que aquilo que aconteceria em anos, aconteceria em meses, aquilo que aconteceria em meses, aconteceria em dias, e eu ministrei sobre essa passagem de Jericó. Porque para e pensa, o que eles fizeram foi algo sobrenatural. Eles fizeram uma muralha cair ao chão. Você tem noção de quanto tempo precisaria? Eu tentei pedir ajuda para a inteligência artificial, para perguntar para ela assim, quanto tempo demoraria para eles derrubarem as muralhas de Jericó com os instrumentos que eles tinham naquela época, né? Picareta, né? Esses instrumentos mais rudimentares daquela época. E ele não conseguiu precisar, né? Ou trazer uma estimativa, mas ele jogou ali que aquilo demoraria anos e anos para acontecer. Derrubar aquela muralha era algo que, de forma natural, levaria anos para acontecer. Os estudos falam que aquela muralha, ela tinha de pedra na base com cerca de 4 a 5 metros de altura, e depois, sobre ela, tinha uma muralha de tijolos que levava mais 8 a 10 metros. Ou seja, era muito, muito grande, era muito, muito alta. Ela era feita justamente para ninguém adentrar aquela cidade. E aí, aos olhos humanos, a gente olha, e aí você vai ver um bando de gente rodeando durante dias aquela cidade. E você vai olhar e você talvez pense assim, um bando de maluco, né? Mas por quê? Porque eles não estavam usando estratégias naturais. Eles estavam usando estratégias o quê? Sobrenaturais. E talvez as pessoas olhem para você e pensem assim, por que fulano, ao invés de fazer o que todo mundo faz, aquilo que é natural, ele está fazendo dessa forma? Porque nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, nós nos movemos por aquilo que nós cremos. O sobrenatural é para aqueles que creem. Existe uma fé, gente, que é a fé natural. Todo mundo tem, mas existe uma fé que é uma fé sobrenatural. E eu queria te encorajar hoje a você se mover nessa fé sobrenatural, porque é essa fé que vai fazer você conquistar aquilo que você tanto sonha. Eu não sei o que você precisa conquistar. Se é uma cura, se é a restauração do seu casamento, se é um concurso público, se é uma vaga na faculdade, se é um emprego, se é um filho, eu não sei. Mas Deus está dizendo para você, ei, para você conquistar, a primeira coisa que eu preciso agir aí, você precisa ter uma fé sobrenatural ativada, amém? E aí,
eu queria falar com você sobre 5 estratégias que esse texto me ensinou, que o Espírito Santo ministrou comigo, sobre 5 estratégias que levaram esse povo a conquistar a cidade de Jericó. E a primeira delas é obedecer integralmente ao comando de Deus. Não foi obediência parcial, porque eu não sei você, mas às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente faz metade. Ele manda a gente, não sei, a gente jejuar 21 dias e a gente quer jejuar 14. Ele manda a gente falar com alguém alguma coisa, a gente ao invés de falar pessoalmente, a gente quer mandar uma mensagem. A gente tenta muitas das vezes fazer uma barganha ali com Deus e não obedece de forma total. Mas quando eu olho para esse texto, para o povo de Israel, para Josué, eles obedeceram de forma integral. Eles obedeceram 100%. E eu queria te falar, ei, se Deus te mandou fazer algo, obedeça ao comando que Ele mandou você fazer. Não tente dar um jeitinho, não tente adaptar a sua maneira, porque nós somos apenas os instrumentos, nós somos apenas o vaso nas mãos do oleiro. A gente muitas das vezes quer ficar dando ordem para Deus. Às vezes a gente quer ficar dando ordem para o oleiro, e Deus está dizendo assim, deixa que eu faço, deixa que eu dou o comando, deixa que eu realizo. Então a primeira estratégia que você precisa entender, que você precisa viver, é uma obediência total. E deixa eu te falar, obediência parcial não é obediência. Obedecer significa seguir exatamente ao comando que Deus deu. E deixa eu te falar, obedecer é difícil, não é? Obedecer é difícil. Quando Deus manda, nós fazemos algo, principalmente quando vai contra aquilo que nós queremos, contra aquilo que era o que nós estávamos idealizando. Mas deixa eu te falar, é muito melhor obedecer. Todas as vezes que eu tive uma escolha entre obedecer e não obedecer, e que eu obedeci, eu colhi frutos maravilhosos. Ainda que às vezes eu não entendesse, ainda que às vezes eu só obedecesse, porque lembra da história de Abraão? Deus mandou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não sabia que terra era. Abraão não sabia para onde ele ia, Abraão não sabia, mas ele fez o quê? Ele obedeceu, uma obediência total. O comando para aquele povo foi, marche uma vez ao redor da cidade durante 6 dias, e no 7º dia, marchem 7 vezes. Talvez se fosse a gente ia falar assim, poxa Deus, mas marchar uma vez durante 6 dias e no 7º marchar 7, não pode marchar 5, ou não pode marchar só 3, não gosto de 7, ou no último dia, não vou marchar 7 não, meu pé já está cansado, eu já estou fadigado, eu já estou exausto, eu já fiz demais, eu vou dar um jeitinho aqui. Se eu e você, nós queremos conquistar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos de obediência total ao comando de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A segunda coisa, a segunda estratégia que você precisa para conquistar, que esse texto me ensina. Eu já comecei falando sobre ela, né? Esqueça o natural. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, esquece o natural. Esquece. Se você quer viver o sobrenatural, não dá para você ficar vivendo no natural. Se você quer alcançar aquilo que é sobrenatural, não dá para você ficar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, tendo aquela fé mais ou menos, não. Você precisa se mover no sobrenatural. Você precisa também fazer coisas sobrenaturais. Deixa eu te dizer, se você quer coisas naturais, continua fazendo coisas naturais que você já está fazendo.
Agora, se você deseja viver o sobrenatural, se você deseja conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que está no teu coração, comece a tomar atitudes sobrenaturais, atitudes de fé, atitudes de ousadia, fazer aquilo que ninguém faz. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Ei, você não é todo mundo. Você foi chamado para viver algo sobrenatural. Então haja como tal, viva o sobrenatural, haja no sobrenatural e conquiste o sobrenatural. O que Josué e o povo de Israel estavam vivendo ali não era natural. Não era algo que a lógica humana consegue explicar. Gente, tanto que se você for para os livros, e eu estava vendo alguns estudos falando, e aí as pessoas começam, né, as teorias, falando que talvez essa história, aí os céticos, né, os historiadores, que vão querer tentar desvalidar aquilo que a Bíblia diz, e tentando encontrar brechas para dizer que, na verdade, não foi no grito que as muralhas caíram, enfim. Porque, gente, eu até entendo. Para quem não crê na Bíblia, para quem não crê no Espírito Santo, para aí, tira o sobrenatural, tira o poder de Deus e pensa. Desde quando? Gente, quem é que já viu aqueles programas que eles colocam uma taça e aí o povo começa a cantar? Tinha muito em programa de domingo. Aí eles começam a cantar para a taça vibrar e quebrar. Quem já viu? Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto alguém que conseguiu quebrar. A pessoa cantando, fazer vibrar e a taça quebrar. Olha, uma taça de cristal, fininha, não quebrava. Você imagina um povo rodear uma muralha, roda, fica rodeando 6 dias, no 7º dia, roda 7 vezes e grita. E quando eles gritam, aquelas muralhas vão ao chão. Isso não é natural. E talvez se você contar isso para alguém, se essa pessoa não olhar pelos olhos sobrenaturais, ela não vai entender. Por isso que às vezes a gente conta algumas coisas que a gente vive em Deus e algumas pessoas, talvez você tenha algum amigo, alguém que não conhece a Jesus, alguém que não crê na palavra, e ele acha que você é mentiroso, que você é louco. Por quê? Porque isso não é algo natural. Isso é algo que é sobrenatural, algo que a lógica humana não explica. Mas é a segunda estratégia que você precisa colocar em prática para você conquistar. A terceira, entenda que você precisa agir. Eu também falei isso. Se você deseja conquistar algo, você precisa tomar uma atitude. Sabe o que eu vejo às vezes muitas pessoas? Que querem viver o sobrenatural, que querem conquistar, que querem alcançar, mas estão de braços cruzados, sentados, esperando cair no colo aquilo que eles tanto sonham. A gente tem um exemplo aqui do evangelista Diogo, né, que está estudando para ser promotor. E aí pergunta para ele se ele está sentado, de braço cruzado, esperando. Ele tem orado, ele tem pedido ao Senhor para conquistar, mas não senta ele não para estudar, para passar horas ali, ó, fazendo questão, estudando, queimando os neurônios para ele conseguir. Por quê? Porque precisa de esforço pessoal, precisa de dedicação. Isso às vezes é uma mentira, que às vezes a gente deixa enraigar dentro do nosso coração, de que Deus vai entregar no nosso colo, sem a gente precisar fazer nada. Olha para o povo de Israel. Tinha uma promessa deles conquistarem, tinha Deus agindo, mas eles precisavam agir. Eles precisavam marchar, eles precisavam ter calo nos pés, eles rodearam aquela muralha 6 dias, eles se cansaram, eles gastaram as roupas, eles gastaram os pés, eles gastaram a voz, eles gritaram, eles se esforçaram. Pare de achar que você vai conquistar sem esforço, você precisa se esforçar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa também fazer a sua parte. Se você quer entrar numa faculdade, você precisa estudar. Se você quer passar no concurso público, você precisa estudar.
Se você quer ser um grande pastor, você precisa ler a Bíblia, amar pessoas, cuidar de pessoas, antes mesmo da unção ser derramada sobre você. Se você quer ser um grande levita do altar, gasta tempo em oração, em jejum, vai aprender um instrumento, vai fazer uma aula. A gente quer conquistar, mas a gente esquece que a gente precisa fazer a nossa parte. Deus não tira de você isso. Deus não deixa você ali paradinho, não. Ele coloca você para agir. Ele coloca você para fazer. Conquista exige esforço. Lá em Mateus 11:12 vai falar: o reino de Deus é tomado por esforço, pela força. Se a gente quer a cura de alguém da nossa família, a gente precisa orar, pagar o preço de oração. Se a gente quer a libertação de alguém, a gente precisa pagar o preço de oração. Entende que tudo que nós desejamos conquistar, nós precisamos nos esforçar. Deixa eu te perguntar, quem foi que marchou e gritou? Foi Deus que gritou lá na muralha? Não. Foi Deus que marchou? Não. Quem marchou foi o povo de Israel. Quem gritou foi o povo de Israel. Ei, Deus dá o comando para você executar, mas você que vai ter que executar. Você que vai precisar fazer. Então, talvez, algumas coisas que nós não conquistamos nas nossas vidas, sabe por quê? Porque nós ainda não tivemos a coragem de obedecer de forma total, de crer no sobrenatural e de agir. E eu falo isso para mim também. Porque quando eu olho e eu vejo algumas coisas que eu não conquistei ainda, eu falo: Deus, é porque eu não tive fé ainda suficiente. Eu já ministrei isso várias vezes aqui nesse altar, gente. E no outro altar, no nosso antigo templo. E eu falei: gente, tem uma frase que eu aboli do meu vocabulário, que muitas pessoas dizem, é assim: Deus está demorando para te abençoar, te fazer você conquistar, porque Ele está caprichando. E eu entendi isso muito forte do Espírito Santo. Ei, Deus não está caprichando, não. O que Deus tem para fazer na sua vida já está pronto. Tudo que você deseja conquistar já está pronto. Sabe quem não está pronto? Eu e você. Então não é Deus que está caprichando para fazer a promessa. É porque nós ainda estamos sendo preparados. Nós ainda estamos sendo forjados. O povo de Israel ali, precisou passar por um período, passar por um tempo. Talvez, gente, a gente olha e pensa assim: por que Deus mandou eles 7 dias? Por que Deus não mandou eles rodearem só um dia? Já parou para pensar que talvez seja porque Deus precisava ativar a fé deles? Fazer eles acreditarem? Deus conhece todas as coisas. Deus sabia o tempo exato que aquele povo estaria pronto para executar e o milagre acontecer. Talvez não aconteceu na minha e na sua vida porque Deus ainda nos está preparando para a conquista, preparando para o tempo. Porque muitas vezes quando a gente acessa algumas coisas que nós não estamos prontos, isso ao invés de nos abençoar, acaba nos atrapalhando. Existe o tempo certo de todas as coisas acontecerem. Amém? Que é o quarto. A quarta estratégia. Entender que tem o tempo certo de cada coisa. O pastor Ronaldo e a pastora Bia testemunharam aqui no domingo que eles estão grávidos, né, que vão ter um bebê. E às vezes a gente, aos olhos naturais, a gente pensa assim: tardou, 7 anos esperando. Tem o tempo certo de cada coisa acontecer. Esse foi o tempo que o Senhor preparou para eles, para o milagre deles, para a conquista, para aquilo que eles estavam sonhando. Nós não entendemos os planos de Deus, nós não entendemos os sonhos de Deus. Eu falo isso para a minha vida também. Eu e a pastora Larissa, a gente esperou um tempo para ter bebê, mas foi uma escolha nossa ali. E quando a gente decidiu tentar, nós tivemos a Laura. E nós vivemos algumas situações com a Laura, como vocês já sabem, em relação à saúde dela. E eu creio, veio na estação certa, gente. Veio no momento certo. Foi num ano que, aos olhos naturais, assim, foi um ano que a gente estava para construir a nossa casa. E nós fomos morar na casa dos meus pais. Mas até isso eu tenho certeza que foi Deus preparando, porque a gente teve ajuda em casa, nós tivemos o auxílio deles em todos aqueles momentos, no nascimento, na chegada. Então nós estávamos amparados, pais de primeira viagem, com tudo aquilo acontecendo. Financeiramente foi uma época melhor,
porque talvez em 2019 a gente viveu uma crise financeira enorme. Se tivesse vindo naquele momento, teria sido mais desafiador. Ou seja, Deus preparou o tempo exato para aquilo acontecer, para a chegada da Laura, para a chegada da Helena, assim como Ele preparou o tempo certo para a chegada do menino ou menina da pastor Ronaldo, da pastora Bia. E assim eu falo para você, tem o tempo certo para tudo acontecer na sua vida. Você precisa entender isso. Talvez você olhe e fale assim, fulano conquista. Fulano conquista o carro, fulano conquista a casa, fulano está fluindo no ministério. Ei, existe um tempo certo para todas as coisas. Tem uma parte do texto que é fantástica, que diz assim, que Deus disse para Josué, acho que foi Josué que disse, não deem o brado de guerra, foi Josué, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Você conseguiu entender isso? Josué estava dizendo, ei, quietinhos, não digam palavra alguma, não falem nada, não digam nada, até o dia em que eu ordenar. Quando eu falar, gritem, aí vocês vão gritar. Quando eu der o comando, aí vocês vão executar. É Deus dizendo para mim e para você, ei, não faça nada, não haja nada até o dia que eu der o comando e falar, execute, chegou a hora, é a hora de conquistar, é a hora de gritar. A gente precisa entender que existe o tempo certo para todas as coisas. Pastor Jader, como que eu vou saber qual que é o tempo certo? Andando com o Senhor. Ele vai trazer confirmação para o seu coração, para você saber exatamente quando é o tempo certo de você agir, quando é o tempo certo de você bradar. E quando Ele não disser, não fala nada, mas continua crendo, continua acreditando, continua se movendo, continua orando. Deus, Ele tem o seu calendário, Ele tem o seu tempo de agir. A nossa conquista, ela não acontece no calendário da terra, ela acontece no calendário do céu. Aquele dia foi o dia preparado. Aquele dia foi o dia preparado pelo Senhor para eles conquistarem a cidade de Jericó, para eles derrubarem as muralhas de Jericó. E deixa eu te falar, existe o tempo certo, já estabelecido pelo próprio Pai, para você conquistar aquilo que você tanto sonha. Você precisa entender isso e ir se movendo até o dia em que Deus fale, grite, em que Deus fale, avance, conquiste, e aí você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para tomar posse daquilo que eu tanto sonhei, amém? E a quinta coisa, a quinta estratégia, existia uma coisa que ia sempre ali, junto com o povo de Israel. O povo ia junto. Quem leu o texto comigo e pegou esse objeto que ia junto? A Arca da Aliança. Para todo lugar que eles iam, a Arca da Aliança ia junto. Eu não sei se você sabe o que significa a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança, naquele tempo, ela significava a presença de Deus. Eu deixei essa como a última estratégia, porque para mim, ela é de todas a mais importante. Se você deseja conquistar, se você deseja viver o sobrenatural do Senhor, conquistar a sua promessa, a Arca da Aliança, ela precisa estar em todos os momentos da sua conquista. A presença de Deus, ela precisa estar com você. Não faça nada, não se mova, não vá nem para a direita e nem para a esquerda, se a presença do Senhor não estiver com você. Toda conquista sobrenatural, ela depende da presença de Deus. A arca é o elemento fundamental para a conquista acontecer. Lembra? É estratégia sobrenatural. Talvez no natural, o que seria o natural para destruir as muralhas de Jericó? Chamar uma britadeira, aqueles
que tem aquelas bolas gigantes, né, de aço, que tipo um pêndulo assim, que vai e bate assim, igual hoje em dia a gente vê para destruir a muralha, os muros, né, para demolir, ou hoje em dia, né, explosivos, né, igual quando eles vão demolir, eles colocam explosivos e tem aquela implosão e o muro vai ao chão. Isso seria o natural. Isso seria aquilo que qualquer um faria. Mas quem se move no sobrenatural e usa das estratégias sobrenaturais, convida o Espírito Santo de Deus, convida a presença do Eterno para ir à frente. Se a gente vai marchar para cá, a Arca da Aliança vem junto. Se a gente vai marchar para cá, a Arca da Aliança vai junto. E na sua vida, que seja assim. Se Deus mandou você mudar de cidade, que a presença do Senhor vá com você. Se Deus mandou você servir em outro ministério, que a presença do Senhor vá com você. Deus mandou eu ir para um outro trabalho, que a presença do Senhor vá com você. Mandou eu mudar de casa, que a presença do Senhor vá com você. Que a presença do Senhor esteja em todos os momentos, em tudo aquilo que você conquistar, que você buscar conquistar. Porque é essa presença que vai fazer toda a diferença para você romper, para você conquistar. Quem entendeu diz glória a Deus. Só para fechar, eu queria deixar uma frase de Billy Graham. Eu já queria pedir para o Ministério de Louvor, já pode subir. Uma frase de Billy Graham que diz assim: a montanha à sua frente nunca será maior do que o Deus que está dentro de você. A muralha de Jericó, por mais alta que ela for, nunca será maior do que o Deus que está dentro de você. O gigante, a muralha, a dificuldade nunca vai ser maior que o Deus Todo-Poderoso que está dentro de você. E eu queria te pedir para se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que essa palavra ela possa ter ministrado no seu coração. Pode apagar as luzes, por favor. Estratégias sobrenaturais para conquistar. Para relembrar você, enquanto o Ministério de Louvor vai se preparando. Primeira estratégia, obedecer integralmente ao comando de Deus. Segunda, esquecer o natural. Terceira, entender que você precisa agir. Quarto, saber que existe um tempo certo para todas as coisas. E quinto, levar sempre a arca da presença de Deus por onde você for. Nesse momento de louvor, eu não sei qual é a cidade de Jericó que você deseja conquistar. O que Deus ministrou no meu coração é que nesse novo tempo, nesse novo ciclo, nós precisamos de estratégias sobrenaturais para vivermos o novo, para conquistarmos o novo. Esse é um tempo lindo, gente, é um tempo sobrenatural, é um tempo profético, é um tempo de virada de ciclo. A nossa igreja virou um ciclo, e esse ano foi um ciclo assim, foi mudança de ano, porque de 14 para 15 anos, mudança de templo, foi uma virada profética que nós vivemos. Algo novo chegou sobre as nossas vidas. E eu queria te convidar a você usar de estratégias diferentes, estratégias sobrenaturais, para conquistar aquilo que você tem sonhado. Para não esperar 2027 chegar. Se você usar essas estratégias que eu compartilhei com você, você pode ainda nesse ano, ainda em 2026, conquistar aquilo que você tanto tem sonhado. E vir nesse altar
para testemunhar. Eu conquistei, eu vivi a minha vitória. O projeto que eu achava que era impossível, Deus fez se realizar, Deus fez se concretizar. Mas isso é para aqueles que têm fé sobrenatural. Talvez aqui de 60 pessoas, 70, 80, 200 pessoas, eu não sei quantas pessoas vão crer. Mas a minha oração é que todos vocês creiam, que todos vocês tomem posse e vivam o sobrenatural. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, eu queria que você começasse a trazer à sua memória qual é o impossível, qual é a cidade de Jericó que você precisa conquistar. Você começasse a orar aí, usar da sua voz profética. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.